Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu queria que fosse um vídeo feliz, um vídeo tranquilo, que eu passasse informações para vocês, técnicas, que eu falasse sobre um jogo técnico, que eu falasse sobre um jogo minimamente bom, mas enfim, isso é Corinthians. Esse é o primeiro vídeo do canal. Um vídeo, um pós-jogo do Corinthians, Corinthians e Bragantino, 3-0 Bragantino fora de casa, um resultado muito ruim. O que falar do jogo, né? Eu ia querer começar falando sobre a escalação, muita novidade, estreia do Gabriel Paulista, Luiz Gustavo, conhecido na base como Bahia, a gente conhece como Bahia, a gente que acompanha a base. Enfim, Dieguinho titular. Eu acho que o Dieguinho é um jogador que, com o passar do momento do Corinthians, passar do ano do Corinthians, vai ser um jogador que vai virar titular. É um jogador que tem essa, né? Tem essa, é um bom jogador, um jogador promissor, um ponta direita, um meia direita. Nossa, Corinthians é complicado, né? Vamos lá. Vamos falar do primeiro tempo. Muito erro de passe. Muito erro de passe, principalmente do sistema defensivo para o meio-campo ali entre os volantes. Não temos como falar da estreia não tem como falar da estreia do Gabriel Paulista, porque é uma estreia que ficou meio que manchada pelos 3-0, ficou manchada pelo resultado, e consequentemente o Luiz Gustavo também, o Bahia, também, não tem como falar. O que falar do Kaká, do zagueiro Kaká? Gente, vocês acham que o Kaká tem nível para jogar no Corinthians? Vocês acham que o lateral, o Hugo lateral, tem nível para jogar no Corinthians? Eles têm nível de jogador de Corinthians? O Kaká foi simplesmente 2 gols pelo sistema dele. 2 erros dele. O terceiro gol, o Hugo, em vez de. O Hugo lateral, né, gente? Não vamos confundir. O Hugo, lateral, em vez de fazer a falta no jogador do Bragantino, no terceiro gol, não, ele corre, o jogador chega perto da pequena parte da área e ele desiste do jogador. Ele simplesmente desiste e deixa o jogador chutar. Ai, meu. É muito nervosismo. Esse time do Corinthians é. Vamos lá. Corinthians forte na bola aérea, né? Corinthians é um time forte na bola aérea. É um time que, antes de tomar o primeiro gol, tem aquela cabeçada e daí tem um chute, eu não lembro de quem foi, mas daí bate o Cleiton defende, né, a bola de cabeça no escanteio, que eu acho que o Vitinho que cobra, e daí o jogador do Corinthians finaliza, só que bate no goleiro, bate no zagueiro. E em seguida sai o primeiro gol. E adianta de quê? O Corinthians, muito erro de passe, cara. Muito erro de passe, muito erro de passe. O Dieguinho titular, né, que errou muito passe também no primeiro tempo, tenta construir jogada, erra bastante, mas acho que é normal pelo estilo de jogo. É um jogador novo, é um jogador que vem da base, é um jogador que não tem experiência nenhuma. Então é um jogador que ele fica meio que ali pela falta de experiência. É um jogador que eu acho que a gente tem que se acostumar. Ele vai errar, só que com o tempo ele vai ser lapidado pelo Dorival Júnior para errar menos, né? Vou falar do Kaká, né? Tem que voltar a falar do Kaká. Não tem jeito. O Kaká não é jogador do nível do Corinthians. O Kaká não é jogador para jogar no Corinthians. Ele tem que ir embora. Agora aconteceu, recentemente saiu, do Atlético Paranaense querer o Kaká. O Atlético Paranaense. É que o Corinthians tem uma dívida com o Atlético Paranaense pela compra do Alex Santana, né, da gestão do Augusto Melo. O Corinthians não pagou, né? Normal. E daí o Atlético Paranaense quer comprar o Kaká e no meio dessa negociação abater o valor que ficou que sobrou do Alex Santana
E tem que vender, gente. Tem que vender. Não tem jeito. Tem que vender porque o jogador Kaká é ridículo. E, gente, o Pedro Milans, né? Que é o uruguaio que acertou com o Corinthians, não foi anunciado ainda, mas é o lateral direito de 23 anos. A gente precisa dele. A gente precisa dele com esse jogo, com os jogos do ano passado, do final do ano passado, a gente precisa dele. Não dá pro Mateuzinho jogar todos os anos. Vai ser um ano que o Corinthians vai ter muitas competições para jogar, tem Libertadores. O Pedro Milas, que é um jogador que vem do Peñarol, jogador que jogou Libertadores, jogador que ganhou, acho que um campeonato uruguaiano com o Peñarol, tem título pelo Peñarol e a gente precisa dele. A gente vê nesse jogo mais ainda essa necessidade de ter ele, porque não dá para improvisar o Kaká. O Félix Torres foi embora, mas no ano passado a gente improvisou, o Dorival improvisou, né? A gente é complicado. Mas o Dorival improvisou pela falta de lateral, porque o Corinthians emprestou o Léo Maná. O Vitor, o Jacaré, né? Sumiu, jogou 2 partidas e sumiu, e daí era Félix Torres de lateral direito, quando não tinha o Mateuzinho. E agora é Kaká de lateral direito, improvisado de lateral direito. Então a gente precisa desse jogador, a gente precisa do Pedro Milans, né? Lateral direito de 23 anos. E vamos falar de Hugo lateral, né? Hugo lateral esquerdo. Não dá, não tem nível de Corinthians, não tem nível de jogador do Corinthians. A gente vê a clara necessidade do Corinthians de ter que ir. O Corinthians tem que ir. O Corinthians tem que ir no mercado da bola buscar. Tem que buscar um lateral esquerdo. Não dá pro Hugo. A gente viu acho que na coletiva do... Não sei se foi nessa entrevista que teve do Samir com o Dorival Júnior ou se foi na apresentação, acho que foi na apresentação do Marcelo Paes, se eu não me engano. Que o Marcelo Paes deixa claro que eles querem um lateral esquerdo, só que eles vão testar bastante, vai ser um começo de ano para testar o Hugo, para ver se ele tá apto ou não a jogar no Corinthians, e a gente já tem a resposta. É claro que eu posso vir aqui daqui uns vídeos, falar sobre isso e tá arrependido, só que o Hugo não tem nível para jogar no Corinthians, não tem. É um jogador que ele veio pro Corinthians com um jogo bom. Qual que foi o jogo bom? Aquele jogo que ele faz o gol contra o São Paulo. E depois, não é. É inestimável a diferença do Matheus Bidu pro Hugo. Existe uma lacuna gigante assim de diferença de nível técnico, de potencial, de jogador. Não tem como. E vamos falar do sistema defensivo, né? O que foi o grande acerto da primeira partida do Dorival Júnior contra a Ponte Preta, da primeira partida do ano, no caso? O que foi o acerto daquela partida? Foi ele ter vindo com o time reserva, né, o time mexido ali, apenas cobrindo o Bidon na frente, do meio para frente, só que o sistema defensivo totalmente titular. Essa que foi o grande acerto, né? A gente viu o André Ramalho e o Gustavo Henrique, a gente viu o Bidu e o Mateuzinho jogando muita bola. E já nessa partida a gente não vem com esses jogadores, a gente vem com o Pedro Tchoca, a gente vem com o Kaká. Pedro Tchoca fez um jogo aceitável. Eu acho que é um zagueiro que tem que ficar no Corinthians para essa temporada, a gente vai precisar desse menino. E tem que... Não dá para falar muito da estreia do Gabriel Paulista, né? Não dá. Acho que a gente tem que esperar mais uma partida para falar. Acho que a próxima partida ele não joga como titular, né? André Ramalho e Gustavo Henrique, acho que isso é meio que certeza. E o acerto do... Muita coisa para falar, gente. Até peço desculpa, porque eu foco em um assunto, eu penso em outro. Muita coisa para falar. Difícil, Corinthians, né? Difícil. Começo de ano, complicado, já deixa a gente estressado. Isso é Corinthians, né? Não tem jeito. Mas voltando para o assunto, que o Dorival acertou na primeira partida, ele teve que mudar nessa partida, acho que por desgaste e também pelo próximo jogo, que já é o majestoso contra o São Paulo. Ele quer, acho que, vir com um sistema defensivo titular, zerado, tendo os 4 jogadores ali, junto com o Hugo, né, claro. Preparado pro clássico, né? Importantíssima vitória no clássico, dentro de casa. Então ele já muda ali, né? Não tem jeito, ele teve que mudar.
É, ele teve que mudar, teve que mexer. Só que não dá pra improvisar o Kaká, cara. Não dá pra improvisar um zagueiro de lateral direito. Não dá, cara. Não dá pra jogar com o Hugo. O Corinthians tem que se livrar desses jogadores. Tem que se livrar. Vende esse Kaká, mano. Vende um dos piores jogadores. É que a gente já viu muito jogador ruim, né? A gente já viu muito jogador ruim jogando no sistema defensivo do Corinthians. Mas esse o Kaká é que a passagem dele, né? Ele tem 7 gols, se eu não me engano. Ele é o zagueiro com mais gol no século, se eu não me engano. Não sei se é no século. Não, no século não é, né? É, nos últimos, acho que é desde 2021, se eu não me engano. Acho que é por aí. Ele tem 7 gols, né? Mas tem 7 gols e mais uns 3 contra, no mínimo. Enfim, acho que é isso, né, gente? Corinthians muito mal defensivamente, 3-0 contra o Bragantino, um jogo difícil, um jogo com time mexido. Quando coloca o Bidon no segundo tempo, quando coloca o Carrilho e colocou acho que mais um jogador, colocou o Mateuzinho, o time muda, só que mesmo assim tem o Hugo lateral esquerdo, né, pra acabar com tudo. Enfim, gente, acho que é isso. Primeiro vídeo do canal. Peço que vocês deixem um like, peço que vocês comentam, se inscrevam no canal. Vocês que têm uma opinião diferente da minha ou uma opinião igual, não importa, comenta aí, deixa a sua opinião nos comentários. Comecei com esse canal, eu vou levar isso pra frente. Enfim, muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Próximo jogo tamo aí, majestoso, jogo importante, a gente tem que ganhar, tem que ir atrás do resultado. E no próximo jogo acho que a gente pode falar melhor sobre esse time, né? Porque o jogo da Ponte Preta pro jogo de hoje foi, sei lá, muito diferente, né? A gente fez 3-0 e tomamos 3-0 no jogo seguinte. Falar do Corinthians, né? Enfim, mas vamos pra cima. Você gostou do vídeo, deixa o like. Próximo vídeo eu tô aí. E, enfim, é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E vai, Corinthians!